A teologia coaching é uma abordagem que combina elementos da teologia cristã com técnicas e princípios do coaching, uma prática voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional. Essa abordagem busca integrar conceitos teológicos com métodos empresariais para promover crescimento espiritual, liderança eficaz e realização de metas. Porém, essa abordagem teológica traz consigo perigos para a sã doutrina. Não existe nada mais motivacional que o seu like no vídeo e a sua inscrição. Mande esse vídeo no grupo da sua igreja, na célula ou de amigos que curte Pablo Marçal e companhia. Brincadeiras à parte, veja a seguir 3 perigos da teologia coaching. Alerta: antes de prosseguirmos é importante deixar claro que estamos falando das ideias e linhas de pensamento da teologia coaching e não faremos juízos de valor a respeito de pastores e pregadores que utilizam essa abordagem. Vamos aos perigos. Foco em metas e resultados. O coaching, por sua natureza, muitas vezes concentra-se em medir o sucesso através de metas e resultados. Isso pode contrastar com abordagens teológicas mais tradicionais, que enfatizam aspectos como adoração, estudo das Escrituras e comunhão espiritual. Você já deve ter visto em alguma igreja metas de crescimento dos membros ou em participações em células e eventos. Logicamente, desejar e se planejar para aumentar o número de membros não é um problema. Porém, diferentemente de uma empresa, a igreja não tem seu sucesso medido por quantidade de pessoas ou frequência nas atividades e eventos. Especialmente, tendo em vista que a frequência depende de diversos fatores, tanto naturais quanto espirituais. A igreja é uma instituição que possui questões administrativas, portanto, não é errado estabelecer metas e estratégias, mas deve sempre ter o cuidado para que os processos de gestão não se tornem mais importantes que a liderança de Deus. Abordagem pragmática. A teologia coaching adota uma abordagem mais pragmática, buscando aplicar princípios teológicos diretamente à vida prática e às circunstâncias do indivíduo. Isso pode diferir de abordagens teológicas mais coerentes. É um costume de pregações com abordagens empresariais interpretar textos bíblicos aplicando a um desenvolvimento pessoal e profissional, bem como de projetos. O problema é que essa visão coloca o homem no centro da mensagem e não aponta para Cristo. Veja um exemplo. Jesus certa vez disse: "Pois, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a virem inacabada zombem dele, dizendo: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la." Esse texto é comumente utilizado para falar sobre planejamento. Porém, o objetivo final desse texto não se refere ao planejamento de projetos ou ideias que vêm do nosso coração. O texto dito por Jesus em Lucas capítulo 14 se refere aos muitos discípulos que queriam seguir Jesus. O Messias os alertou dizendo sobre o grande desafio de seguir o Mestre dos Mestres. Jesus disse que seus seguidores deveriam amar o Filho de Deus mais do que amam a própria família. E então, como um exemplo, ele cita a parábola do construtor. Afinal, se eles abandonassem tudo para seguir Jesus, mas desistissem no meio do caminho, seriam como um construtor que não se preparou para terminar a obra. Talvez você esteja se perguntando: por que seria um problema pensar essa parábola como planejamento? A resposta é simples. Se Jesus intencionalmente usou a parábola do construtor para falar sobre a persistência na caminhada cristã, então aplicar essa parábola em outro contexto significa diminuir ou desvalorizar o que Jesus realmente disse. Individualismo. O coaching frequentemente destaca o desenvolvimento individual e personalizado. Algumas tradições teológicas podem enfatizar mais fortemente a dimensão comunitária da fé. A mensagem central é a realização individual e na busca do propósito pessoal. Os membros são incentivados a identificar seus dons, talentos e paixões para alcançar o sucesso em suas vidas. É claro que o desenvolvimento pessoal e o crescimento individual são aspectos importantes da vida cristã. O perigo reside quando esses elementos se tornam a principal ênfase, desviando a atenção da adoração a Deus, do serviço ao próximo e do compartilhamento do Evangelho. O equilíbrio é crucial para garantir que o foco permaneça em Cristo e nos princípios fundamentais da fé cristã. Algo comum nas igrejas, principalmente entre os jovens, é a preocupação excessiva de um propósito específico.
Palavras como chamado, vocação e propósito são facilmente confundidas com desenvolvimento profissional. A qualidade ou sucesso da nossa jornada de fé não é relacionada a uma missão altamente específica, como ser um empreendedor ou líder de jovens, por exemplo. A qualidade da nossa jornada de fé está na intimidade e obediência a Deus. Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Portanto, o perigo da teologia coaching é retirar o caráter espiritual e os fundamentos bíblicos, colocando aspectos empresariais como medidor de sucesso na vida com Deus. A teologia coaching é uma versão mais sutil da teologia da prosperidade. Esse é um assunto polêmico e podem ser vistos de outra forma. Portanto, comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Até logo!